Muitos cientistas do mundo de Trevor Henderson vieram estudando milhares de possíveis curas para uma doença que assola a humanidade há muito tempo, desde quando ela se lembra, o câncer. Eles tiveram um raio de esperança ao ver uma criatura bastante icônica, Big Charlie. Charlie é uma criatura feita em laboratório, onde procuravam combater a fome criando uma fonte infinita de carne. De que modo? Eles pegaram uma quantidade massiva de carne de bois, vacas e galinhas. Eles criaram um soro que favorecia a mitose das células, regenerando o pedaço perdido em poucos minutos, ou até segundos, assim dando carne infinita. Mas digamos que não deu certo, ou melhor, deu mais certo do que deveria, porque o amontoado de carne acabou criando vida e fugindo do laboratório. Ele é como se fosse a consciência de vários bovinos e galinhas juntas. Mas o que prevalece é a bovina, por isso ele sempre procura permanecer com o rebanho. Ele é uma massa enorme de carne, cujas células se reproduzem de maneira alarmante, criando mais e mais carne. Os cientistas então viram em Big Charlie uma oportunidade de fazerem estudos sobre a sua divisão celular e então tentar fazer o efeito contrário, criando assim o antídoto para a mitose fora de controle, que é o principal causador do câncer. Porém, eles não poderiam capturar Big Charlie, porque, obviamente, o governo viu que ele havia fugido, mas que buscava ficar somente junto com algum rebanho. E se for separado dele, pode se tornar agressivo, ou até mesmo morrer. Então o governo proibiu qualquer tentativa de fazer experimentos com essa criatura. Porém, Big Charlie constantemente está produzindo carne. Afinal, é como eu disse, deu mais certo do que deveria. Esses pedaços que ele solta, na maioria das vezes, estão vivos, os chamados de Liu Nuggets. Os Liu Nuggets são amigáveis com seres humanos e, de brinde, conseguem sentir a presença de criaturas perigosas. Mas eles são muito frágeis e não conseguem se regenerar como seu pai Big Charlie. Mas eles têm uma possibilidade mínima, quase nula, de evoluir. Você pode ver nessa imagem que Liu Nugget tem a possibilidade de evoluir para duas coisas, Void Nugget ou The Lamb. Mas essa evolução é tão remota que até hoje existe apenas uma de cada. Mas o que você não sabe é que existe uma terceira evolução, que surgiu recentemente. A hipótese diz que os cientistas capturaram vários Liu Nuggets para estudar a sua genética, já que saíram do Big Charlie, porque o governo proibiu a captura dele, mas não do que ele solta. Os cientistas os estudaram ao máximo, ao ponto que eles tentaram criar uma terceira evolução, além do Void e Lamb. E, por incrível que pareça, eles conseguiram. A evolução não tinha nome e parecia uma espécie de The Lamb de duas pernas e com o pescoço de ponta cabeça. Mas o importante não é a sua aparência, mas o que os cientistas descobriram sobre essa evolução. Passando o tempo, esse novo espécime de tempos em tempos começou a se clonar. Ele simplesmente começou a se dividir como células eucarióticas. Eles pegaram amostras de tecidos para ver como exatamente essa clonagem aconteceu. Depois de um certo tempo, as células se reproduziam tanto que já não conseguiam habitar o mesmo corpo, assim se reestruturando em outro exatamente igual. Era que nem Big Charlie, mas com a diferença que ele reproduzia corpos com o mesmo tamanho e massa, e com exatamente as mesmas células. Mas os espécimes foram ficando em uma quantidade muito alta, e eles teriam que fazer essa população cair em números. Então eles prepararam para abater um pouco mais da metade deles, mas digamos que eles não eram idiotas e perceberam o que estava prestes a acontecer. Foi então que um deles enlouqueceu e bateu com a cabeça no vidro até quebrar e eles poderem sair de lá. Até tentaram pará-los, mas nada fazia efeito contra eles, e a essa altura do campeonato descobriram mais uma coisa sobre eles.
Antes disso acontecer, os testes disseram que eles possuem sangue anti-câncer, então ele removeria todas as células cancerígenas do corpo. Mas eles fizeram uma infeliz descoberta quando um dos cientistas entrou diretamente em contato com um deles. Quando isso aconteceu, o corpo do cientista se deformou por inteiro, parecendo que estava sendo derretido. Depois, caiu morto no chão. O sangue dos espécimes, sim, matava o câncer, mas de brinde levava todas, ou quase todas, as células do corpo junto. No fim, os espécimes acabaram por tomar posse do laboratório. Afinal, era seu habitat natural. E quando a comida acaba, ou não tem mais espaço, eles migram para outro local parecido com um laboratório. Essas criaturas vão migrando de local para o outro, geralmente por locais abandonados, ocupando eles. Com isso, os rumores sobre tais criaturas começaram a se espalhar, virando um tipo de lenda urbana. As pessoas passaram a chamá-las de The Occupants, os ocupantes. Mas o que eles comem? O que eles fazem? São perigosos aos seres humanos? E o mais importante, como eles não estão tão numerosos quanto os humanos? Essas perguntas serão respondidas agora. Os ocupantes se alimentam de animais pequenos, principalmente ratos, ou então insetos de esgoto, já que eles costumam habitar lugares abandonados e que geralmente são imundos. Eles são nocivos aos seres humanos? Olha, na verdade, eles são nocivos para qualquer um que encoste neles. Mas geralmente eles não costumam atacar humanos, já que foram os rostos que eles mais viram a vida inteira. Mas, se humanos tiverem intenções hostis para com eles, então eles vão reagir da mesma forma. Eles geralmente não fazem muita coisa, apenas ficam andando pelo prédio, sem direção alguma. O fato de eles ainda não estarem superpopulosos é pelo simples fato de até eles terem o seu predador natural. Agora, que tipo de criatura poderia entrar em contato com eles e, além disso, os devorar sem que tenha suas células mortas? É claro, aquele que também habita em lugares abandonados. Cartoon Cat. O motivo de ele não morrer ao entrar em contato com essas coisas é pelo simples fato de ele ser um desenho animado. Suas células e estrutura corporal não são nada normais. E onde já se viu um desenho animado seguir as leis da lógica e da física? Isso faz do Cartoon Cat o predador natural dos ocupantes. Não é à toa que, se você ver um deles, é sinal de que Cartoon Cat está pela área. Ou talvez alguma outra criatura hostil. Talvez os ocupantes não sejam a única refeição no menu.